Que você sabe que o sabão limpa, eu tenho certeza, de verdade. Mas será que você sabe por que que a gente chama esses caras de tensoativos? Será que você sabe que a reação de produção de sabão é uma hidrólise básica de éster? Será que você sabe a diferença de sabão e detergente? Calma, que eu sou o professor Alan Rodrigues, professor especialista em provas discursivas, e eu tô aqui justamente para jogar uma luz nesse tema que é tão importante para vocês em termos de vestibular. Então, antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, quero muito pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, pra gente é muito importante. Salva, ativa os sininhos, cara, de verdade, manda pra todo mundo que você conhece, porque o tema desse vídeo daqui, ele é muito relevante. Bom, se você já é do canal, você sabe que eu sempre parto pro nosso quadro. Se você não é do canal, seja bem-vindo ao modelo de ensino que eu quero sempre optar para poder trazer de forma mais didática as informações que são pertinentes para vocês. Tudo bem? Então é o seguinte, vamos tentar entender primeiro como é que a gente produz o sabão, para a gente poder entender um pouco mais sobre as suas características. Bom, para a gente produzir sabão, a gente precisa voltar um pouquinho na história da química. Calma, não vou ficar aqui contando história para vocês. Quero entender como eu chego até o sabão. O caminho de chegar no sabão, ele envolve passos anteriores. Como assim? Para você entender como a gente vai fazer o sabão, eu tenho que entender primeiro o que é um triglicerídeo, que é um grupo de moléculas que vocês encontram lá na biologia. Bom, primeiro, para que a gente produza um triglicerídeo, que é uma gordura ou um óleo, e esses caras são as matérias-primas para a gente poder produzir o sabão, a gente faz uma reação de formação deles, onde eu parto de um ácido graxo mais o glicerol. Se você não sabe, ácido graxo é um ácido carboxílico que tem uma cadeia longa. Geralmente mais do que 10 carbonos e números pares de carbonos. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 carbonos, enfim. Tem que ser uma cadeia que é derivada de ácido graxo. Tá? Então, quando a gente pega um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, e bota para reagir com glicerol, a gente forma um triglicerídeo, que é um triéster. Esse cara, naturalmente falando, é um composto que pode ser considerado uma gordura ou um óleo. Alan, você está me dizendo que o material de partida para formar o sabão é uma gordura ou um óleo? Sim. Aí não fica fedido? Não, a galera bota essência depois. Ah, vá! Beleza? Tá, mas como é que funciona essa reação de produção do sabão? A reação de produção do sabão envolve pegar esse material de partida, pegar essa gordura ou esse óleo e botar esse cara para reagir com uma base forte. Pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, ou um ou outro. Essa aqui, principalmente o hidróxido de sódio, é fácil de você encontrar, vende no mercado lá como soda cáustica. Então o que o pessoal faz? Pega uma gordura, por exemplo, pega lá a soda cáustica, junta os dois, e isso acaba gerando uma reação química que é uma hidrólise básica de éster, ou a chamada saponificação. Uma vez que a gente coloca em contato a gordura ou óleo com essa base forte, eles vão reagir e eles vão gerar como produto um sal orgânico e um álcool, que é o próprio glicerol, que é um subproduto dessa reação. Esse sal orgânico que vai ser produzido, ele é o nosso sabão. Tá, então o sabão, ele é derivado de um triglicerídeo, ele é derivado de uma gordura ou de um óleo, e essa gordura e esse óleo, elas vieram de um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa. Tá, eu tô contando essa história toda porque eu quero mostrar e apresentar para vocês, nesse momento, a formulação dos sabões. Olha só como é que é a carinha de um sabão. Ah, vá! Muito bonitinho. Como ele é um sal orgânico, e é um sal orgânico derivado de um ácido carboxílico, esse daqui é o nosso grupo funcional, o famoso carboxilato. Ah, moleque, nota que existe aqui pra gente uma ligação iônica, uma ligação entre o sódio, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal. Gente, saber que a gente vai ter aqui uma ligação iônica é fundamental para você entender como é que vai funcionar a ação do sabão. Tudo bem? Agora, lembra que eu falei para vocês que o sabão ele vinha de um composto que veio de um ácido graxo e que o ácido graxo tem cadeia carbônica longa? Olha aqui essa cauda que vai existir dentro do nosso sabão. Ai, gente, que lindo, cara! Pois é, essa daqui é a cara, esse daqui é o perfil de um sabão. Tá, mas vamos entender como é que funciona a análise da sua polaridade, bem como vamos entender um pouco mais sobre como é que ele faz para limpar de fato, né? Por que esse composto daqui é utilizado para retirar gordura, né? Pelo menos no nosso dia a dia, seja de roupa, do rosto, da pele, enfim, que seja. Tá? Vamos lá para cima. Olha só, redesenhei aqui para vocês a estrutura de um sabão. Bom, o que você tem que levar para a sua vida? Toda vez que a gente tem uma ligação iônica, essa ligação ela é extremamente polar.
Pô, cara, você tem lá dois polos, né? O polo negativo e o polo positivo. Então, é bem óbvio, talvez, para vocês, entender que se tem essa carga positiva e negativa, tem dois polos. Então, de fato, essa cabeça aqui, que é a cabeça do nosso sabão, ela vai ser uma parte extremamente polar. Se ela é uma parte extremamente polar, como a água também é polar e semelhante dissolve semelhante, essa parte do sabão, ela tem uma grande afinidade pela água. Então a gente vai dizer que essa parte, ela é hidrossolúvel ou hidrofílica, tem afinidade pela água. Agora, guarda uma informação útil lá da química orgânica. Toda vez que a gente tem uma cadeia carbônica longa, uma cadeia hidrocarbônica longa, isso torna o composto mais apolar. Quanto maior essa cadeia, mais apolar é aquele pedaço da molécula. Então, se a cadeia carbônica é longa, ela é uma cadeia extremamente apolar. Se ela é uma cadeia muito apolar, pô, cara, se a água é polar e essa cadeia é apolar, não tem afinidade entre eles. Então, eu vou dizer que esse pedaço da cadeia é hidrofóbico, ele tem fobia de água. Ou posso dizer que ele é lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura. Então, se essa mesma molécula ela tem uma parte hidrossolúvel ou hidrofílica e uma parte hidrofóbica, a gente pode dizer que a molécula de sabão ela é uma molécula anfifílica. Professor, da onde vem esse nome? O prefixo anfi, ele simboliza pra gente uma dupla característica. Pô, cara, pensa na biologia nos anfíbios. Não são animais de terra e de água? Duas características. Pensa nos óxidos anfóteros na química. São óxidos que reagem com ácidos e com bases? Dupla característica. Olha aqui essa estrutura. É uma estrutura que fica solúvel tanto em água quanto em gordura. Gosta de água, uma parte, e outra parte não gosta de água. Então eu posso dizer para vocês que ela é pra gente uma substância anfifílica. Mas agora calma. Se eu pegar um recipiente com água e colocar sabão dentro, como é que essas moléculas elas ficam dispostas? Para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso desenho, eu vou escrever o sabão como se fosse esse alfinete, onde a parte polar é a bolinha e essa cadeia longa, esse traço que eu coloquei para vocês. Claro que isso aqui é só uma representação dessa molécula grandona que eu coloquei aqui em cima. Tudo bem? Tá, eu tô colocando desse jeito para ficar mais fácil o desenho. Se eu chego para vocês e coloco o sabão na água, o que ele faz? Bom, o que ele faz é que a parte da sua cadeia não é solúvel na água e uma parte é solúvel. Essa bolinha daqui é a parte polar. Então é a parte que fica em contato com a água, uma vez que a água também é polar. Então nota que toda a cadeia que existe aqui em cima é uma cadeia apolar, seria esse rabo presente aqui na estrutura do sabão. Então, quando eu jogo o sabão na água, a parte polar fica em contato com a água e a parte apolar fica para fora. Tá, mas por que eu estou falando isso para vocês? Vocês devem saber que a água tem uma tensão superficial, que é produzida por meio das ligações fortes, né? São ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água. Essa tensão na superfície tanto existe que até mosquito consegue posar sobre a água e de fato não afundar ali, né, cara? Então a água ela consegue segurar como se fosse uma cama elástica aquele mosquito. Mas quando a gente joga o sabão, tá vendo onde o sabão ele fica? Ele ocupa essa superfície da água. Então aquela tensão que existia quando a gente tinha moléculas de água se ligando, elas acabam não existindo mais. Então a gente diz que essas moléculas de sabão, elas quebram a tensão superficial da água, ou seja, elas são tensoativos. Ah, então se eles quebram a tensão superficial, eles são os chamados tensoativos. Guarda essa informação, porque isso já apareceu em prova e eu acho muito útil vocês conhecerem. Se eu por acaso juntar água com óleo, o óleo fica em cima porque ele é menos denso, a água fica embaixo porque é mais densa. Opa, o que acontece aqui? Eu vou ter a parte polar em contato com a água e a parte apolar em contato com o óleo, já que os óleos são apolares e têm afinidade com essa cauda da cadeia carbônica do sabão. Sacou a parada? Tá, mas Alan, beleza, tudo isso aqui fez sentido, tá? Tudo fez sentido. Mas por que sabão de fato limpa a gordura? Imagina, por exemplo, que você está com o olho todo... Um olho não, né? Você está com o rosto todo oleoso e você quer eliminar aquela oleosidade. O que você pode fazer? Uma das coisas é passar sabão. Tá, beleza, né? Você lava o rosto.
Pô, mas se eu lavasse só com água, meu rosto ia continuar oleoso, porque a água não tem afinidade pelo óleo, né, pela gordura. Então, eu não conseguiria eliminar essa gordura. Mas a presença do sabão faz com que essa eliminação ela aconteça. Mas por que isso acontece, Alan? Acontece por causa disso daqui. Se eu colocar o óleo em contato com a água, eles não são solúveis. Mas se eu acrescentar esse sistema sabão, o sabão ele consegue construir um negócio que eu chamo de micela, que é esse aglomerado de moléculas. Então, o sabão ele joga a sua parte apolar para dentro do óleo e a parte polar fica na superfície dessa gota que eu coloquei aqui para vocês. É como se, olha para mim, é como se eu tivesse uma gota de óleo aqui e eu colocasse o sabão desse jeito aqui dentro. Então a parte apolar fica para dentro do sabão e a parte polar fica para fora. Então quando a água se deparar com esse complexo aqui, ela vai ver uma superfície polar e vai conseguir dissolver. Sacou? Quando a gente junta líquidos insolúveis, como por exemplo o óleo e a água, a gente cria uma emulsão. A gente vai dizer que esses caras eles são emulsificantes, ou seja, eles conseguem juntar coisas com polaridades diferentes, até porque eles são substâncias que apresentam, dentro da sua própria cadeia, uma parte polar e uma parte apolar. Tudo bem? Bom, falei bastante coisa importante para vocês relacionada aos sabões. Agora vamos lá para outras características. Vem comigo. Eu falei para vocês que o sabão ele vem de uma gordura ou de um óleo, ou seja, a sua fonte de produção ela é natural e é renovável. Então eu pego, por exemplo, um óleo que vem de uma determinada planta ou pego uma gordura animal. Isso aí pode continuar sendo produzido de forma renovável conforme o tempo vai passando. Beleza? Guarda essa informação que ela vai ser útil para a gente daqui a pouquinho. Agora, se eu colocar sabão à presença de uma água dura, isso vai gerar um problema para a gente. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, Alan, o que é uma água dura? Água dura é uma água rica em cálcio e magnésio principalmente. É uma água que tem uma quantidade muito grande de cátions lá dentro, uma concentração muito grande de eletrólitos, em especial cálcio e magnésio. Quando o sabão ele entra em contato com um ambiente que tem muito cálcio e muito magnésio, ele acaba precipitando. Em outras palavras, ele acaba voltando a ser um cristal e ele vai ser decantado no fundo. Então, se eu estou usando o sabão em presença de água dura, o sabão perde meio que a sua função porque ele vai acabar sendo precipitado, entende a parada? Então ele vai acabar deixando de ficar solúvel na água porque ele vai virar um sólido no fundo. Então, em presença de água dura, vou te falar uma parada, não é maneiro a gente usar sabão, porque ele acaba perdendo a sua função. Sacou? Então, informação importante sobre sabão, que eu vou usar daqui a pouquinho. Agora, qual é o pH ótimo para a gente poder trabalhar com o sabão? Ou seja, qual é o pH ótimo para que, de fato, o sabão ele tenha a sua ação de limpeza mais eficiente? Para isso, você tem que conhecer um pouquinho mais sobre deslocamento de equilíbrio e sobre hidrólise. Bom, quando a gente pega o ânion correspondente a um sabão, esse cara daqui, ele tem uma carga negativa, é como se ele tivesse aqui associado ao sódio. Mas eu peguei esse cara dissociado, tá? Isso daqui é o sabão. Isso daqui é a parte que mais vai limpar, até porque existe uma cadeia apolar e existe uma carga desse lado, que é uma parte muito polar. Quando a gente coloca em contato o sabão com a água, ele sofre hidrólise, ou seja, um H+ sai da água e vai para esse O-. Quando isso acontece, a gente forma esse grupo funcional aqui e libera a hidroxila, até porque a água está doando um H+ para aquele sistema. Beleza, e aí, Alan? Bom, e aí é o seguinte, esse cara daqui, ele é pra gente um ácido graxo. Sacou? É um ácido carboxílico de cadeia longa. Alan, esse cara vai ter a mesma ação de limpeza que esse? Não, não. Ácido graxo não é solúvel em água. Esse cara que é o sabão, esse sim é solúvel em água. Repara, esse é o cara que limpa, esse daqui não limpa porque ele não é solúvel na água. Então, se eu prevalecer esse composto que está aqui, a ação de limpeza acaba sendo reduzida em relação a uma situação onde prevalece esse cara que está aqui, já que ele consegue se dissolver de fato na água muito bem. Então, o que acontece? Você está vendo que existe uma hidroxila aqui? Pô, se tem uma hidroxila, a gente consegue controlar o pH para poder favorecer esse cara que está do lado esquerdo ou esse cara que está do lado direito.
Vê se você consegue me ajudar aqui na parada. Se eu pegar um sistema onde o meio está mais ácido, o ácido, ele consome a hidroxila. Então vamos lá para a gente poder entender a parada. Se eu coloco esse camarada daqui em meio ácido, o que vai acontecer é que ele vai consumir a hidroxila. Quando a concentração de hidroxila diminui, pelo efeito conhecido como um efeito de deslocamento de equilíbrio, né, o princípio de Le Chatelier, se essa concentração é reduzida, se o meio for ácido, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Se ele for deslocado para a direita, eu consumo aquilo que tem uma ação de limpeza melhor e eu formo mais de ácido graxo, que é um composto que tem uma ação de limpeza mais dificultada. Sacou a parada? Então, o que está acontecendo aqui? Em meio ácido, o equilíbrio ele é deslocado para a direita e favorece aquilo que limpa menos. Ah, então um meio ácido é um pH que não é legal para a gente poder trabalhar com sabão. Agora, se por acaso a gente estiver trabalhando com um meio que é um meio básico, eu vou aumentar a concentração de hidroxila. Uma vez a concentração de hidroxila aumentada, eu vou deslocar esse equilíbrio para a esquerda e eu vou favorecer a produção do sabão do jeito que ele tem que ser. Então, em meio básico, o sabão funciona melhor. Em meio básico, prevalece o composto que melhor limpa. Então, é normal, em algumas situações, você trabalhar com esses componentes em meio básico para poder deslocar o equilíbrio para a esquerda e favorecer aquilo que limpa melhor. É claro que se você está usando sabão para tomar banho, ele acaba não fazendo muito esse deslocamento muito para a esquerda, justamente porque está passando na pele, cai no olho, e isso pode acabar causando algum dano. Então, por isso que o pH não é super básico para eles, tá? Em muitos casos, até a gente pode ter até pHs neutros para esses caras, beleza? Para poder ter alguma ação de limpeza e não acabar agredindo a pele de alguma forma. Mas se for por acaso para limpar, sei lá, limpar roupa, por exemplo, botar no sabão em pó, por exemplo, tá tranquilo, tá de boa. Beleza? Porque não vai entrar em contato com a nossa pele e depois a gente vai acabar jogando fora. Tudo bem? Então, galera, isso daqui é a noção que a gente tem que ter de sabão. Show? Mas qual é a diferença dele para detergente? Vamos com calma e eu quero dizer para vocês que o detergente ele foi inventado, foi criado na época da Grande Guerra. Pois é, como a gente teve uma demanda muito grande pela limpeza das roupas dos militares que estavam lutando na guerra, a matéria-prima, que era gordura e óleo, que era material de partida para poder lavar essas roupas, acabou ficando muito escassa. E a gente teve que, de alguma forma, criar um produto que limpasse as coisas e que, de fato, não dependesse de substâncias que são naturais, são renováveis, mas demoram muito para ser produzida com o tempo. Né? Imagina, vai ter que plantar de novo, né, alguma coisa que vai produzir um óleo, ou vai ter que abater um determinado animal, deixar o animal crescer, para você poder pegar a gordura ou óleo para produzir o sabão. Então, de fato, na época da guerra, por conta, né, muitos militares ficavam feridos, e se a roupa estivesse suja, o processo de infecção podia ser, cara, muito rápido. Então tinha que limpar com muita frequência aquelas fardas dos militares. Então a necessidade de sabão acabou ficando muito grande ao ponto do mundo não conseguir suportar e suprir essa necessidade. E aí houve a necessidade da gente construir uma nova substância que não dependesse de gorduras ou óleos. E essa substância foi conhecida como detergente. E o detergente, ele é uma substância química que não é derivada de gordura ou óleo. Ela vem de um composto a partir do petróleo. Ah, então a matéria-prima que dá origem ao detergente vem do petróleo? Sim. Olha aí, já começou a ficar um pouco diferente o sabão e o detergente. Sacou? Agora, em termos estruturais, muda alguma coisa? Sim. Na sua grande maioria, os detergentes, eles não são derivados, obviamente, de ácidos carboxílicos, porque se fosse derivado de ácido carboxílico, de ácido graxo, seria um sabão. Como eles são derivados de compostos derivados do petróleo, eles são geralmente compostos derivados de ácido sulfônico. Não só de ácido sulfônico, mas geralmente os mais famosos são derivados de ácido sulfônico. Para você entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai entender a estrutura desses detergentes. Vamos com calma aqui. Existe detergente aniônico, existe detergente catiônico, existe detergente neutro, e aí calma que eu já vou falar mais com vocês sobre esses nomes. Para começar, se você for olhar para a estrutura do detergente,
fica muito fácil você entender que a ideia do sabão e do detergente é bem parecida. Você tem uma parte que tem uma ligação iônica, uma parte bastante polar, e você tem uma cadeia carbônica, que é uma cadeia carbônica longa, que é uma parte bastante apolar. A ação de limpeza é semelhante, mas o material de partida é diferente. Sacou? E aí o que aconteceu, pessoal? Por que a gente chama esse sabão, desculpa, por que a gente chama esse detergente aqui de detergente aniônico? Porque a parte que está presa à cadeia carbônica é um ânion. A parte que está presa à cadeia carbônica é um ânion. Agora, se você tiver a parte que está presa à cadeia carbônica como um cátion, isso vai ser um detergente catiônico. Isso é importante vocês conhecerem, tá? Porque se você for olhar para essa fórmula, você vai ter o cátion e o ânion, mas o que define ele ser um detergente catiônico ou aniônico é a parte que está presa direta na cadeia, tá? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Os primeiros os primeiros detergentes que existiram, né, na vida, eles foram detergentes que tinham cadeias carbônicas muito ramificadas. Muito ramificadas. E quando a cadeia carbônica, né, desse detergente era ramificada, os micro-organismos existentes no meio ambiente não conseguiam degradar esses caras. Né? Eles não apresentavam enzimas que encaixavam perfeitamente ali para aumentar o processo de velocidade, né, de degradação desses caras. Então, quando os detergentes eles são mais ramificados, eles não são biodegradáveis, ou eles vão se degradar em muito tempo na natureza. Quando a gente tem detergente de cadeia carbônica linear, ou seja, cadeia carbônica não ramificada, cadeia carbônica normal, esses sim são detergentes biodegradáveis. No começo, foi produzido muito desse cara daqui. E o que aconteceu? Quando a gente lava uma roupa com detergente não biodegradável, essa água ela desce pelo esgoto e acaba que, como esses compostos não são degradados no meio ambiente, eles acabam se acumulando. E era muito comum e muito normal você ver nos esgotos uma série de espuma presente ali dentro. E a espuma presente nesse esgoto pode dificultar a troca de oxigênio com o ambiente e pode, por exemplo, numa situação hipotética, acabar gerando proliferação de algumas coisas que não são tão interessantes assim. Pode gerar, por exemplo, eutrofização, dependendo da situação. Show? Então, a gente hoje evoluiu em relação ao uso do detergente e a gente tenta reduzir bastante o uso desses detergentes com cadeias ramificadas, já que eles não são biodegradáveis. Certo, povo? Show? Então, a tendência é que a gente use compostos com cadeias mais lineares. Gente, no Enem já caiu essa substância daqui, que é o paradodecil benzenosulfonato de sódio. Meu Deus do céu! Pois é o nome desse camarada que eu coloquei aqui para vocês. Se você notar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 carbonos, daí o dodecil. Benzenosulfonato de sódio. Isso é um tenso ativo. Ele tem essas características de ter uma cadeia polar e uma cadeia apolar. Show de bola? Bom, já falei para vocês, quando a cadeia carbônica tem carga positiva, o detergente é catiônico. E o que seria um detergente neutro? Vamos lá para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Bom, o detergente neutro é aquele que em sua composição a gente não tem nem a carga positiva, nem o cátion, nem o ânion. Então, o detergente é chamado de detergente neutro quando na sua constituição eu não tenho nem a carga positiva, nem a carga negativa. Isso é um detergente neutro. Olha para a estrutura, você não tem aquela ligação iônica característica. Agora, por último, o detergente é anfótero quando dentro da própria molécula ele tem tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Isso é um detergente anfótero. Para vocês entenderem a parada, é o seguinte: se a carga negativa estiver ligada à cadeia, ele é aniônico. Se a carga positiva estiver ligada à cadeia, ele é catiônico. Se nessa cadeia ele tiver o positivo e o negativo, ele é anfótero. E se por acaso você não tiver a carga positiva nem a negativa, aí a gente vai ter um detergente chamado de detergente neutro. Tudo bem? Beleza, povo? Tá resolvido? Agora vem comigo para eu tentar conversar com vocês sobre essa imagem que eu coloquei aqui do lado. Você sabe do que é esse produto que eu coloquei aqui para vocês? Esse produto, ele é pra gente uma embalagem do que a gente chama, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente chama assim, não sei se em algum lugar do Brasil não chamam assim, mas esse cara daqui é um sabão em pó. Ele é um sabão em pó. E aí, Alan? Tá, e aí, por que você está me mostrando isso? A gente fala que isso aqui é um sabão em pó. Sabão não vem de um ácido graxo? Sabão vem de um ácido graxo. Detergente normalmente vem de um ácido sulfônico.
Então, detergente geralmente vem de um sulfonato de alguma coisa. Lembra do nome que eu dei para vocês? Paradodecilbenzenosulfonato de sódio. Se ele vem do ácido sulfônico, ele era um detergente. Se ele vem de um ácido graxo, ele é um sabão. E eu chamo isso aqui de sabão em pó, não é isso? Sabão em pó. Olha aqui. Olha isso aqui. Tchururu, tchururu. Ele é... Deixa eu só diminuir aqui também. Ó, ele é um tensoativo aniônico. Você já sabe o que é isso. A cadeia carbônica é uma parte negativa. Agora, olha que doido isso aqui, ó. Olha que doido isso aqui. Sulfonato de sódio. O nome sulfonato de sódio é porque ele vem de ácido sulfônico. E ácido sulfônico dá origem a detergente, não sabão. A gente chama esse produto aqui de sabão em pó. Mas para ser sabão, tinha que vir de ácido graxo, não de ácido sulfônico. Então, esse cara que está aqui, que a gente chama de sabão em pó, na verdade, deveria ser chamado de detergente em pó. Essa nomenclatura que a gente utiliza para ele não está certa. Se você tem alguma pessoa um pouco mais idosa na tua família, pode ser que ela chame de detergente em pó. E ela está certa, e não a gente. Beleza? Ela ou ele, né, no caso, né? Sacou? Beleza? Bom, gente, é isso. Nesse momento, eu quero me despedir de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, para mim é muito importante. Não esquece de deixar o seu like, porque, de fato, isso torna pra gente o nosso trabalho cada vez mais tranquilo, porque a gente sabe que está sendo reconhecido por vocês. Tá bom? É isso, galera. Um grande beijo no coração. Assistam outros vídeos que tenho aqui no canal, porque sempre tem conteúdo de qualidade aqui para trazer para vocês. Valeu? É isso, galera. Ó, um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos no próximo vídeo, se a Pai do Céu permitir. Beijos e fui!